Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar, por gentileza. Eu fico muito feliz por você estar aqui nessa noite. E a minha oração é que Deus fale ao seu coração. Essa aí. Assim como Ele tem falado, a última. Assim como Ele tem falado ao meu coração, que o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, comece a trazer vida à nossa vida. Eu tenho falado, Senhor, a palavra tem sido liberada. Então que o Teu Espírito comece agora a mostrar os frutos dessa palavra. Porque tudo aquilo que nós fazemos não é para a nossa glória, e Deus sabe disso. É para que o nome dEle seja engrandecido. Tudo que nós temos passado, eu tenho dito que é para que Jesus se torne famoso. Todo problema que nós passamos e todo milagre que virá, será para que o nome de Jesus se torne grande, para que Jesus se torne famoso. Eu quero ler um texto com os irmãos que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1 do livro de Gênesis. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos ler o versículo 26, o versículo 27 e o versículo 28. Você que for achando, vai dando glória a Deus. Vai dizendo obrigado, Jesus, porque a chuva parou. Deus é bom demais. Deus é tremendo. O tema da mensagem nessa noite é voltando ao propósito original. Diz assim o texto: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu vou ler com os irmãos agora, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Você não precisa, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode só passar aí a folha, né? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Que foi o versículo que nós falamos na semana, domingo passado. Nós tivemos 2 cultos, domingo e terça, e a gente fica com a cabeça meio confundida assim. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Pode fechar sua Bíblia. No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos, não está dizendo assim, mas nós chegamos a uma conclusão de entendimento, que Deus no capítulo 1 de Gênesis, Ele faz uma reunião nos céus. Ele chama o Espírito Santo e Ele chama Jesus, porque eles já existiam desde a eternidade, amém? Eles já existiam lá no início, na gênese da criação. Então Deus tem uma grande ideia, e nessa grande ideia, quando Ele diz façamos o homem, Deus teve uma ideia brilhante que foi fazer eu e você. Nós já existíamos no coração de Deus, assim como o Espírito Santo, assim como Jesus já existia. Então Deus lá no seu trono, eu fico imaginando, eu fico viajando às vezes, que Deus senta no seu trono e chama Jesus, que não tinha o nome Jesus, era a palavra ou o verbo de Deus. Ele teve o nome Jesus quando ele veio à terra, porque ele não podia ser chamado palavra ou verbo de Deus. Então ele faz essa reunião e convoca Jesus e convoca o Espírito Santo. E nessa reunião ele começa a falar a nosso respeito. Lá no início da criação, os textos de 1 João, de João no capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, ou seja, Jesus já existia lá no início. Antes de que tudo fosse criado, Jesus já existia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já existia lá no princípio com Deus. Por isso, quando Deus faz a reunião, Ele chama Jesus, também o Espírito Santo. Nós pregamos a respeito de que o Espírito Santo, Gênesis capítulo 1,
o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Nada tinha sido criado, mas o Espírito Santo, ele já existia. Assim como eu e você já existíamos lá na eternidade no coração de Deus. Mas você pensa assim, eu sou tão nova ainda para poder já ter existido lá na eternidade. Sim, nós já existíamos no coração de Deus. Efésios 1:4, eu acho esse texto fantástico demais. Diz assim: porque ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, ele me escolheu nele, Deus me escolheu nele antes que todas as coisas fossem criadas, antes que tudo existisse. Então Deus convoca essa reunião com o Espírito Santo e convoca essa reunião nos céus com Jesus para falar sobre nós, para falar sobre mim, para falar sobre você, para falar sobre a criação que ele queria fazer. Quando Deus diz façamos o homem, ele teve uma ideia brilhante, uma ideia extraordinária demais, mas ele queria falar de Adão e também abrangeria as nossas vidas, porque nós estamos aqui hoje, nós somos criação de Deus. Então, quando Deus faz essa reunião, nós já estávamos nos planos dele. Quando Deus faz essa reunião nos céus, ele já pensou em mim, já pensou em você, já pensou na nossa posteridade, já pensou nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos e nas pessoas que ainda virão. O homem já era um projeto de Deus lá na eternidade. Porque de eternidade em eternidade Deus é Deus e os planos de Deus não mudam, os propósitos de Deus não mudam, os projetos de Deus não mudam. E Deus teve essa grande ideia de formar o homem. Talvez você pense assim, mas talvez fulano não fosse uma grande ideia de Deus. Sim, todos nós somos uma grande ideia de Deus. Eu já disse aqui uma vez, Deus não desperdiça nada. Lembra da multiplicação dos pães? Quando Jesus fala assim, recolhei o que sobrou, ele não desperdiça nada. Por pior que você ache que a pessoa seja, Deus não desperdiça nada. Qualquer pessoa que você pense, por pior que ela seja, ela já estava nos planos de Deus. Deus teve uma ideia para criar essa pessoa em relação a ela, assim como teve um plano para nos criar. Então a ideia original de Deus, e nós precisamos voltar a essa ideia original. Nós precisamos voltar a esse propósito original de Deus. Era criar o homem. E além de criar o homem, ele queria dar domínio ao homem sobre toda a terra. Aleluia. Se você quiser, você pode me ajudar a pregar nessa noite, tá certo? Você pode atrair a presença de Deus, como disse o Júlio, não tem nem lona para atrapalhar a sua adoração. Ela, com certeza, ela vai passar do teto. Você pode ter certeza disso. Então, a ideia original de Deus, o propósito original de Deus na criação do homem, para nos criar, começando com Adão, era nos dar domínio, governo, autoridade sobre toda a terra. Nos dar domínio, governo, autoridade sobre a natureza, nos dar governo, domínio, autoridade sobre tudo que nós vemos. Deus nos criou para vivermos dentro do propósito original de Deus. Esse era o propósito original lá nos planos de Deus, quando ele fez essa reunião com Jesus, quando ele fez essa reunião com o Espírito Santo, quando ele disse, façamos o homem. Isso está em Gênesis 1, não está dizendo a respeito da reunião, mas você tem uma ideia do que Deus fez, tá certo? Você tem um entendimento. Então em Gênesis 2, no capítulo 2 que nós lemos, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, Deus, em Gênesis 2, ele começa a dar vida a essa ideia. Ele fez uma reunião com Jesus, ele fez uma reunião com o Espírito Santo, e lá em Gênesis 2 ele consuma essa ideia. Olha para o seu lado e você vai ver a ideia de Deus consumada do seu lado. O plano de Deus concretizado do seu lado. Deus consumou essa ideia com a criação do homem. Você não nasceu por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Eu já estou cansado de ouvir isso. Eu não aguento mais porque os planos e os propósitos de Deus não se cumprem na minha vida, porque você está andando em direção contrária àquilo que Deus quer. Mas se você anda de fato onde o Senhor quer, no caminho dele, na vontade perfeita dele, agradável e boa, então você vai viver os planos e os propósitos de Deus. Então você vai voltar ao propósito original de Deus. Então nós somos a melhor ideia que Deus teve. Nós estávamos dentro do plano de Deus. Deus quis criar a mim, quis criar a você, quis criar toda a humanidade. Então quando Deus consuma essa ideia,
que ele faz o homem, que ele forma o homem do pó da terra, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. E junto com esse fôlego de vida, Deus dá ao homem domínio, governo, autoridade sobre todas as coisas. Nós só não temos domínio, governo e autoridade sobre a vida de outra pessoa. Nós não podemos ter. Só Deus pode ter se nós abrirmos o nosso coração. Mas sobre todas as outras coisas, Deus formou o homem para ter domínio, governo e autoridade. E eu já falei isso e vou frisar de novo. Mulheres, você não tem domínio, governo e autoridade sobre a vida do seu marido. Amém? Você pode ser influenciadora, mas influenciar para o bem. Você não pode ser manipuladora. Nós já pregamos a respeito disso há um tempo atrás. Eu achei tão interessante essa palavra. Nós, mulheres, temos o poder de influenciar, mas nós não podemos manipular. Se nós entramos no lado da manipulação, já saímos fora do propósito de Deus. Então Deus colocou dentro de nós o governo, o domínio e a autoridade. E a terra se sujeitou ao homem. Sujeitar quer dizer fazer com que se torne dependente ou submisso, estar sob, ou seja, a terra estava debaixo da autoridade do homem. Toda a terra estava debaixo da autoridade do homem. Todos os animais estavam debaixo da autoridade do primeiro homem, que foi Adão. Ele vivia lá no paraíso, então ele tinha autoridade sobre tudo. Pensa, Deus criou um homem com um propósito original de dar o governo, de dar a autoridade, de dar o domínio a esse homem e também a nós, porque isso se estenderia a nós posteriormente. Mas além de tudo isso, além de ter dado domínio, governo, autoridade, além de ter soprado vida nas narinas do homem, além de ter nos dado a vida, Deus nos deu algo que custou muito caro para os céus. Além do governo, da vida, da autoridade, do domínio que Deus nos deu algo que envolveu um plano, uma estratégia muito grande. Deus nos deu algo que mobilizou toda a história dos céus, toda a história da terra. O que Deus nos deu, além dessas coisas que eu te disse, envolveram anjos, envolveram demônios. O que Deus nos deu, além de tudo que eu te disse, de ter te dado vida, de ter te dado autoridade, de ter te dado poder para governar sobre todas as coisas. O que Deus te deu envolveu toda a humanidade. Por causa do que Deus deu a nós, além da vida, além do domínio, por causa dessas coisas, uma guerra se levantou no inferno contra as nossas vidas. Mas por causa do que Deus nos deu, envolvendo além de todas essas coisas, uma guerra se levantou nos céus a nosso favor. Além de nos dar vida, além de nos dar governo, além de nos dar autoridade, Deus também nos deu o livre-arbítrio. Deus deu a mim, Deus deu a você o livre-arbítrio. Isso custou muito caro para os céus, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, soprou em suas narinas o fôlego de vida, mas deu também ao homem o direito de escolha. É isso que quer dizer o livre-arbítrio. Você tem direito de escolher o que você quiser fazer. Porque quando nós erramos, Deus vai lá e conserta. Deus nos dá a chance, Deus nos dá um direcionamento, nos orienta a nos acertarmos com Ele. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quisermos. Você só está aqui nessa noite porque você tem o direito de escolha. Deus não te obrigou a estar aqui. Ninguém pode te obrigar a estar num lugar, você tem o direito de escolha. Você faz aquilo que você quiser. Por isso custou tão caro para os céus nos dar o livre-arbítrio. Quando Adão errou, Deus consertou o erro de Adão. Depois que Adão peca, Deus tem que tirar Adão do jardim, para que ele não comesse o fruto da árvore da vida e vivesse eternamente em condenação. Depois que Adão cai, depois que Adão peca, depois que Adão erra lá no jardim, Deus então tem que começar um plano de salvação. Depois que Adão peca, e nós vamos falar mais para frente, Adão perde, ele sai do propósito original. Ele perdeu o domínio, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o governo sobre tudo. Ele pecou contra Deus. Então Deus tem que tirar Adão do jardim, porque se ele come da árvore da vida, ele ia viver eternamente em condenação. Adão viveria eternamente em
pecado. Então ele ia parar o plano de salvação de Deus. Mas o homem, por ter perdido esse propósito original, por ter saído do propósito que Deus tinha estabelecido para o homem, Deus levanta uma saída, Deus levanta um escape, para nós podermos ter vida eterna, mas é vida e não morte eterna, como Adão teria se ele tivesse comido do fruto. Eu creio, eu tenho dito isso, que Deus é poderoso em tudo aquilo que Ele faz. Mesmo que eu não entenda os planos de Deus, eu sei que Ele é poderoso em tudo aquilo que Ele faz. Mesmo que Deus não me responda quando eu quero, eu sei que Ele é poderoso em tudo aquilo que Ele faz. Mesmo que algo ruim tenha acontecido na minha vida, eu sei que Deus é poderoso em tudo aquilo que Ele faz, porque a Bíblia diz que Deus transforma o bem a nosso favor. Então a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas e sustenta todas essas coisas pelo poder da sua palavra. Tudo que você vê, Deus criou e ainda continua sustentando, assim como a nossa vida. E nesse tempo eu tenho lido a Bíblia mais devagar. Nesse tempo eu tenho lido a Bíblia na velocidade da lesma. Eu achei interessante que chegou uns livros, aí eu peguei uma frase e falei, que legal, essa frase vai dar para colocar na mensagem, porque tem a ver com lesma, porque fala de lesma. E eu, de fato, eu tenho lido a Bíblia na velocidade da lesma. Eu tenho visto palavras que normalmente eu não veria se eu lesse de uma forma mais rápida. Eu tenho tido um entendimento que eu não teria se eu estivesse lendo de uma forma mais rápida. Spurgeon diz assim, por meio da perseverança, a lesma chegou até a arca. Interessante isso, né? Até a lesma entrou na arca. Eu falei assim, epa, eu estou chegando perto da arca, deixa eu continuar na velocidade da lesma. Então eu tenho lido bem devagar para entender o detalhe da palavra. De repente, uma palavra-chave, uma coisinha que a gente precisa saber que Deus quer mostrar, mas a gente está com tanta pressa, eu tenho que ler logo, eu tenho que sair logo, eu tenho que fazer tanta coisa. Eu falei, não, para. Esse ano eu quero ler a Bíblia na velocidade da lesma. Mesmo que eu lia antes 6 capítulos, 3 capítulos, quando eu lia 3 capítulos em um determinado tempo, agora eu consigo ler um capítulo nesse determinado tempo, porque eu tenho lido no slow motion que fala, bem devagar para poder entender. Então Deus tem dado entendimento, tem dado conhecimento para a glória dele. Lógico, não é só por isso. Talvez você pense, epa, agora eu vou ler a Bíblia bem devagar, para Deus me dar entendimento e conhecimento por causa dessas coisas. Não, isso ajuda. Mas Deus nos dá essas coisas por causa do Espírito dele que está em nós, que é Deus, que é soberano. O Espírito de Deus, que é tão Deus quanto Deus. Só que a gente esquece que o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo, ele tem trago ao meu coração algumas revelações da palavra, e eu tenho ficado de boca aberta para te falar a verdade. E que o Senhor de fato traga a revelação, traga o conhecimento, porque é a vontade dele. E ele vai trazer a todos nós. Nós temos dito que esse ano Deus vai fazer algo completamente diferente do que ele fez o ano passado. Tudo aquilo que nós buscamos foi só um estágio para agora nós entrarmos no sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Deus tem nos dado ousadia para dar palavras, e alguns eu estou assim, Senhor, tem certeza? Tem certeza? Se for do Senhor, confirma. Prepara seu coração. Tem muita coisa boa de Deus acontecendo para nós e virá muitas coisas boas. Então, quando eu leio a Bíblia, nesse processo que eu tenho dito a você, eu fico assim, impressionada quando eu leio a respeito da criação. E você deve ter percebido que eu acho que tem uns 4 ou 5 domingos que a gente está só falando de Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 1, Gênesis 2, que fala a respeito da criação. E quanta coisa maravilhosa Deus tem colocado no nosso coração. Falei, Deus, eu preciso continuar aquela palavra. Me dá uma introdução para continuar a palavra do domingo passado. E Deus vai dar uma introdução, que vem outra palavra, que vem outra coisa, porque o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Não é porque eu posso alguma coisa. Pelo contrário, eu sou a menor das pessoas aqui. E você que me conhece sabe disso. Se eu estou pregando é por causa de Deus, é por causa da presença dele. Quem sou eu ou quem somos nós
para ser alguma coisa diante ou na presença do Senhor. Então Deus tem feito porque Ele nos ama. Ele quer revelar a nós a sua palavra. Amém? Deus ama demais você, por isso eu estou tão feliz que você esteja aqui, porque essa palavra vai encher o seu coração de vida, assim como Ele tem enchido o meu coração. Então eu tenho ficado muito maravilhada em ver todas as coisas que Deus criou, o processo da criação, tudo que Deus criou no mundo inteiro, o universo, as galáxias, tudo que Deus criou, os planetas, e por fim, quando Deus cria o homem. E a Bíblia diz que depois de Deus ter feito todas essas coisas, Ele viu que tudo era maravilhoso demais. Ele viu que tudo era muito bom. Então, depois de tudo isso, depois que Deus faz todas essas coisas que formam o homem, que forma a terra, as plantas, os animais, e Ele forma o homem, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem lá. Lendo na velocidade da lesma, você entende que Deus não plantou um jardim do Éden. Deus plantou um jardim no Éden. Isso faz uma diferença muito grande. Porque quando a gente fala, Deus colocou o homem no jardim do Éden. Não, quando Deus criou a terra, toda a terra era o Éden de Deus. Toda a terra era o lugar de delícias de Deus, porque Éden quer dizer isso, paraíso, lugar de delícias. Então Deus criou a terra, Deus criou todo o Éden, porque a terra era todo o Éden de Deus, e dentro do Éden de Deus, Deus coloca um jardim. Deus planta um jardim. Então dentro desse lugar de delícias de Deus, toda a terra era o paraíso de Deus, era o Éden de Deus, porque a Bíblia diz que depois de ter feito tudo isso, Deus viu que era muito bom e era maravilhoso demais. Então dentro do Éden de Deus, Ele vai lá e planta um jardim, ou seja, dentro do melhor que era a terra, Deus planta o extraordinário, Deus faz o extraordinário para colocar o homem. Deus faz o extraordinário para colocar Adão, imagina. Então o nome da terra era Éden, tá certo? Você pode ler na velocidade da lesma, se você quiser, você vai entender melhor. Deus faz a terra, que era toda a terra, era o Éden. E dentro, no Éden, Deus planta um jardim. Dentro do melhor de Deus, Ele faz o extraordinário para colocar o homem. Isso é muito amor. Isso é muito sugestivo para nós. Nossa, se Deus fez tudo isso, Deus me deu um propósito original lá no início, antes mesmo que eu tivesse nascido. Deus me enfiou dentro desse propósito original e me fez nascer, eu estou aqui. Então eu preciso fazer alguma coisa para entrar no extraordinário de Deus, para viver nesse jardim de Deus, fazer parte desse jardim. Porque mesmo que a gente viva nesse mundo, mesmo que a gente viva com tantos obstáculos que esse mundo tem nos oferecido, tantas dificuldades, Deus, Ele quer, Ele anseia em te colocar no lugar de delícias dEle. Você já vive no Éden de Deus, na criação perfeita de Deus. E Deus quer te colocar dentro do jardim particular dEle. Deus quer te colocar num lugar extraordinário que Ele fez para nós. Assim como Ele fez para Adão lá no início da criação. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse é o texto. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, depois de plantar o jardim, Deus tinha feito toda a terra, tudo maravilhoso, tudo extraordinário. Ele fala, vou fazer algo muito melhor para colocar o homem. Vou fazer algo extraordinário, eu vou colocar o homem dentro desse jardim. Mas dentro desse jardim, Deus coloca duas árvores, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas o texto diz que Deus coloca essas duas árvores bem no centro do jardim, ou seja, quando Adão passasse, ele veria essas árvores. Do ângulo que Adão tivesse, ele veria essas árvores. De qualquer lugar que ele tivesse, ou qualquer lugar que ele fosse, ele veria essas duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para Adão, não coma, não toque, nem encoste na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o interessante é que Deus não disse para Adão não tocar na árvore da vida.
Deus disse: você pode comer tudo que tiver aqui, tudo é seu, domine sobre todas as coisas, mas não encoste na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida estava lá. Adão podia tomar posse dela quando ele quisesse. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, toda árvore do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão tinha direito legal, porque Deus falou e foi estabelecido. Ele podia fazer qualquer coisa, tocar em qualquer coisa, comer o fruto, comer, matar os animais e comer, mas Adão não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão, mesmo com tudo isso, Adão escolhe pecar. Mesmo com tudo isso oferecido a ele no lugar de delícias de Deus, no lugar extraordinário que Deus colocou, Adão escolheu pecar contra Deus. Talvez você pense: o que esse camarada tinha na cabeça para fazer isso? Deus estava com ele, ele ouvia Deus, ele via Deus, Deus passeava na viração do dia pelo jardim. E Adão mesmo assim escolheu comer o único fruto que ele não podia tocar. Ele podia pegar qualquer outro, mas aquele ele não podia tocar. Ele escolheu pecar contra Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite: não julgue Adão pela atitude que ele teve. Sabe por quê? Porque nós também temos hoje o direito de escolha. Nós temos hoje o livre-arbítrio, que custou muito caro para os céus, que envolveu todo esse universo que eu te falei, de guerra contra, guerra a favor, anjos, demônios, a humanidade. E mesmo assim, tendo o direito de escolha, nós muitas vezes escolhemos errar contra Deus. Nós muitas vezes escolhemos pecar contra Deus. Temos a opção de fazer certo, sabendo o que é o certo e o que é o errado. E mesmo assim, muitas vezes nós escolhemos errado. Nós fazemos escolhas erradas. Decidimos pecar contra Deus, tendo a mesma atitude que Adão teve lá no jardim. Existem coisas que são permitidas por Deus e existem coisas que são planejadas por Deus. Ou seja, tem coisas que Deus não queria que acontecessem, mas acontecem. Tem coisas que não são planos de Deus para acontecerem, mas elas acontecem por causa do nosso livre-arbítrio. Deus não interfere na nossa decisão, Deus não interfere nas nossas escolhas. Deus vai te mostrar o caminho, Deus vai te enviar pessoas, Deus vai te enviar a palavra para fazer com que o seu coração se mova e você tome a atitude correta e faça as coisas certas, as escolhas certas. Mas tem coisas que Deus não queria que acontecessem e acontecem. Deus não planejou o pecado de Adão, mas Deus permitiu que Adão pecasse. Deus sabia que Adão ia pecar. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele não planejou o pecado, mas ele permitiu que Adão pecasse. Mas mesmo assim, mesmo sabendo do pecado de Adão, Deus criou Adão. Ele sabia antes da criação que Adão pecaria contra ele, mas Deus criou Adão. Porque quando ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando ele coloca a árvore da vida no jardim, ele está dando ali o direito de escolha do homem. Ele está dizendo ao homem: você tem livre-arbítrio para escolher o que você quiser fazer. São dois caminhos. Ou você me segue ou você peca contra mim. São dois caminhos. Ali Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Mas por que mesmo assim Deus criou o homem? Por que Deus permitiu todas essas coisas acontecerem antes mesmo de criar o homem? Por que ele quis criar? Por que Deus deu o livre-arbítrio e isso custou tão caro para os céus? O livre-arbítrio nos faz de nós donos das nossas decisões. O livre-arbítrio faz você dono das suas decisões, assim como Adão. Você escolhe até onde você quer ir com Deus. Você escolhe se você quer caminhar ou não com Deus. Você escolhe se você quer pecar ou não com Deus. Adão era dono das suas próprias escolhas. Mas lembra de uma coisa: nós também somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Assim como Adão foi responsável pela consequência das escolhas erradas que ele fez. Se nós não tivéssemos o poder de escolha, se Deus tivesse nos criado e não tivesse nos dado o poder de escolha,
nós serviríamos a Deus por obrigação e não serviríamos a Deus porque nós o amamos. Nós estamos aqui por amor a Deus. Nós pregamos porque amamos a Deus. Nós cuidamos de pessoas e não é fácil cuidar de pessoas, irmãos. Que Deus nos dê graça para ser muito sincero, sem ofender, porque sinceridade demais acaba ofendendo as pessoas. Sinceridade demais é falta de educação. Eu sou sincero, eu gosto de ser sincero. Não, tem coisa que você não tem que ser sincero. Entendeu o que eu estou te dizendo? Alô, pescou? Amém? Então nós servimos a Deus por amor. Nós temos livre-arbítrio, estamos aqui por causa do nosso livre-arbítrio. Servimos a Deus porque nós amamos a Ele. Nós podíamos ter escolhido qualquer outra coisa, mas nós escolhemos servir a Deus. E Deus sabe que nós vamos errar. Deus sabe que você vai errar, Deus sabe quando você vai errar. E mesmo assim Deus criou você, assim como Ele fez com Adão. Deus sabe que nós vamos pecar, Deus sabe se nós não vamos pecar. Deus sabe se você tem pecado contra Ele. Deus sabe de todas as coisas. Deus sonda o nosso coração. Deus os conhece. Salmo 139. Salmo 139 da canção. Deus nos sonda, Deus nos conhece. Antes que você pense em pensar, Deus já sabe o que vai vir na sua cabeça. Então não tem nada que a gente consiga ocultar de Deus. Não existe. Então Deus sabe se nós vamos pecar, Deus sabe se nós temos vivido uma vida de pecado com Ele, mas mesmo assim, Deus ainda nos mantém vivos, porque Ele tem um propósito maior nas nossas vidas. Então existem coisas permitidas e coisas planejadas por Deus. Deus permitiu o pecado por causa do livre-arbítrio, mas Deus não planejou o pecado nas nossas vidas. Deus não planejou que o homem pecasse, Deus não planejou que nós pecássemos e nos afastássemos dele. O pecado não faz parte dos planos de Deus para nós. Então, quando o homem decide, por causa do seu livre-arbítrio, que custou tão caro para os céus, pecar contra Deus, quando ele decide comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, lá no jardim, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, os olhos do seu entendimento. E o homem passou a ver coisas que ele nem imaginava que existiam. E hoje nós sabemos, dependendo da idade de uma criança, ela sabe muito bem o que é o bom e o que é ruim. O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Quanto mais pessoas maduras como nós. Por isso eu estou te dizendo, a gente não pode dizer, Senhor, eu não sabia. Lógico que tem situações e tem coisas que acontecem. Poxa, eu não me dei conta. Mas nós temos plena consciência do que é certo, do que é errado, por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal que Adão comeu lá no jardim. Ou seja, nós não somos mais inocentes como no início. Quando Adão, antes dele comer, ele era inocente. Ele comeu, acabou a inocência. O pecado entrou na vida de Adão e, consequentemente, o pecado entrou na vida de toda a humanidade. E Adão, por causa do pecado, nos tornou culpados junto com ele. Nós nos tornamos culpados, condenados, junto com Adão, por causa do pecado de Adão. Ele devia ter tocado na árvore da vida, mas ele escolheu tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele pecou e ele se afastou de Deus. E essa consequência do pecado, e esse pecado veio para as gerações seguintes. Por isso, quando Jesus veio para morrer pela humanidade, e eu acho tão tremenda essa palavra que Deus tinha nos dado há um tempo atrás para ministrar na ceia. Quando Jesus vem, quando ele decide lá na eternidade morrer pela humanidade, quando Jesus decide lá naquela reunião nos céus com Deus e com o Espírito Santo, ele já sabia de todo o desfecho. Ele é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, quando Jesus decidiu morrer pela humanidade, ele não morreu só pelas pessoas que existiram. Jesus morreu por nós que ainda nem tínhamos nascido. Jesus morreu pelos meus netos que eu ainda nem tenho. Morreu pelos nossos bisnetos, tataranetos, pelas pessoas que ainda virão. Então, Jesus fez um único sacrifício na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz que é o sacrifício perfeito pelas nossas vidas. Então, por causa do pecado de Adão, Jesus veio e morreu por todos nós, antes mesmo que nós tivéssemos nascido. Provérbios 22 diz assim, versículo 15: a estultícia
está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará. Então o mal que assola a humanidade não vem de fora, irmãos, vem de dentro do nosso coração. Por isso a Bíblia fala que o nosso coração, nós temos que guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, toda criança nasce com o potencial da maldade dentro dela, dentro do seu coração. Quando nós nascemos, quando eu e você nascemos, nós também nascemos com o potencial da maldade dentro do nosso coração. Eu não concordo com isso. Então você vai dizer para o salmista, que lá no capítulo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos em iniquidade por causa do pecado de Adão. Jacques Rousseau, que foi um grande filósofo que influenciou a Revolução Francesa, ele errou quando ele disse que o ser humano é essencialmente bom. Não, a nossa essência não é ser bom. Mas nós podemos mudar o nosso coração quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente. Porque Ele, o poder da palavra dEle é que muda e transforma as nossas vidas. Então o ser humano ele foi corrompido lá no jardim. O ser humano foi corrompido por causa do pecado de Adão. Desde o jardim, ou seja, desde a gênese da criação, lá no início da criação, o ser humano já tinha sido corrompido e o nosso coração se tornou um coração mau, um coração de pedra, que precisa ser transformado pela presença do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele, sem o poder dessa palavra, sem o mover do Espírito, nós não conseguimos ser transformados, nós não podemos ser transformados. Mas da mesma forma que Deus colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal e Adão fez a escolha, hoje está evidenciado para nós a árvore da vida e nós temos o poder de escolha. Nós podemos continuar sentindo o gosto do pecado que Adão cometeu lá no Éden, ou nós podemos comer do fruto da árvore da vida, que está evidenciada para nós. Nós temos o direito de escolha. Podemos comer do fruto, ou podemos continuar sentindo o gosto do pecado. Nós não comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas por causa da herança de Adão, nós herdamos esse pecado por causa do pecado de Adão lá no início. Então, por causa de Adão, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo, mas também por causa de um homem veio a nós a salvação para a glória de Deus. Um homem pecou, Adão pecou, tudo estava perdido. De repente vem Jesus e traz salvação a nós. E a salvação entrou no mundo. A salvação entrou para toda a humanidade. Por isso nós temos o direito de escolha. Se nós quisermos comer do fruto do fruto da árvore da vida. Não o fruto do conhecimento do bem e do mal que foi Adão que comeu. Romanos 5, versículo 12 e 18 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, através de Jesus Cristo, a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Através do sacrifício de Cristo, a árvore da vida agora está disponível a nós. A árvore da vida agora está evidenciada para nós comermos o seu fruto, através de Cristo na cruz do Calvário. Então, depois do pecado, o homem perde o domínio. Depois do pecado, o homem sai do propósito original de Deus. Ele perdeu o domínio, ele perdeu o governo, ele perdeu a autoridade. Mas Jesus vem e por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos dá o direito de escolha para voltarmos para o propósito principal, para querermos o propósito principal, para escolhermos o propósito principal, que é a salvação. Deixa eu explicar melhor. Nós perdemos o propósito original, que era ter domínio, que era ter governo, que era ter autoridade. Nós perdemos por causa do pecado de Adão. Mas Jesus vem e apresenta-se para nós como a árvore da vida. E se nós quisermos comer do fruto de Cristo na cruz do Calvário, nós então passamos pelo propósito principal, que é salvação, perdemos o original, passamos pelo principal. Quando nós somos salvos, nós voltamos para o propósito
original de Deus, que foi o propósito que ele tinha lá na vida de Adão, de ter domínio e governo sobre todas as coisas. No Salmo 115, versículo 15 e 16 diz assim: sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele deu o domínio, o governo, a autoridade ao homem. Deus nos deu a terra por herança. Deus deu a terra ao homem por herança, mas o homem perdeu o domínio por causa do pecado. Ou seja, quando Adão escolhe comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando Adão escolhe pecar contra Deus, ele pega esse domínio, ele pega esse governo, ele pega o propósito original e entrega na mão do diabo. Ele fala: tudo que Deus me deu, todo o domínio da terra, eu agora estou entregando nas suas mãos, por causa do pecado. Na tentação de Jesus, o diabo fala para Jesus assim, quando Jesus está no deserto, Lucas 4, versículos 5 e 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Ou seja, quando Adão pecou, ele entregou o domínio da terra, ele entregou o governo da terra, ele entregou a autoridade da terra, inclusive da sua própria vida, por causa do pecado, na mão do diabo. A mim me foi entregue. Essa foi a palavra do diabo para tentar Jesus no deserto. Então Deus tinha que tomar de volta esse domínio. O domínio que foi entregue pelo próprio homem. Deus deu a terra ao homem e o homem perde o domínio, entrega o domínio nas mãos do diabo. Deus tinha que tomar de volta o domínio. Mas Deus, ele age dentro de legalidade. Deus não age fora da palavra dele, porque a palavra de Deus é soberana, assim como ele é. Então, todo o domínio da terra que Deus deu ao homem, a única maneira de tomar de volta esse domínio era Jesus, que é Deus, descer à terra, se tornar homem e morrer em favor de toda a humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também veio a redenção. Por um homem também veio a salvação. Então Jesus teve que se tornar carne, ele teve que habitar entre nós e morrer a nosso favor. Ele teve que vir num corpo corruptível, ele teve que vir num corpo carnal, mesmo não pecando contra Deus, porque ele era Deus. Jesus veio em carne, sendo Deus, mas ele não pecou contra Deus. Então ele veio para tomar de volta, como homem, como ser humano, corpo perecível, tomar de volta o domínio que Adão tinha entregue ao diabo lá no Éden, quando ele pecou contra Deus. Um homem pecou, Adão pecou, mas Jesus veio como homem e se sacrificou na cruz do Calvário, nos devolvendo o direito do domínio, o propósito original que ele tinha para nós lá no início, na criação. Então Jesus morre e ele carrega o peso do nosso pecado. A Bíblia fala assim: ele não tinha pecado. Jesus nunca pecou, mas ele carregou o peso do nosso pecado. Ele se fez pecado por nós. Mesmo sendo homem, mesmo tendo nascido de mulher, Jesus era Deus. Sendo homem, ele era Deus. Por isso nós dizemos, ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não tinha pecado sobre ele. Mas Jesus entendia, e ele sabia muito bem disso, que o pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado nos leva a uma direção completamente oposta aos planos de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Por isso, quando Jesus ora, depois da última ceia, que ele vai ao Getsemane, nós falamos domingo passado, quando Jesus vai ao Getsemane, que era um lugar de prensar azeite, pequeno jardim onde se prensava as azeitonas para extrair o azeite. Jesus sabia muito bem o que viria a seguir. Jesus não estava com medo porque ele ia morrer. Jesus não estava com medo porque ele seria açoitado, porque ele seria maltratado, porque ele seria crucificado. O problema era que Jesus sabia que o pecado afasta o homem de Deus. Então o peso do pecado, todo o pecado da humanidade, imagina, de quem existiu, de quem existia na época de Jesus, de quem ainda ia nascer, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Então Jesus sabia que no momento em que ele fosse crucificado, ele seria separado de Deus. O único momento em que Deus
viraria as costas para ele. Por isso, quando ele está no Getsemane, ele sente tanta dor, ele chora e o seu suor se torna em gotas de sangue, porque ele não queria, ele não tinha medo da morte nem de nada do que viria, mas ele não queria se separar do Pai, ele não queria se separar de Deus, ele estava na eternidade com Deus, em momento nenhum ele se separou de Deus, mas quando ele fosse crucificado por causa da minha vida e da sua vida, o nosso pecado separaria Deus de Jesus. Ele se tornaria separado de Deus naquele momento. Por isso Jesus, antes de morrer, diz: Deus meu, por que me desamparaste? O problema de Jesus era sentir o peso da separação por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus morre, é sepultado, ele vai ao inferno e ele toma de volta, por direito legal, o domínio que Adão tinha entregue nas mãos do diabo por causa do pecado. Ele toma de volta o propósito original, porque ele queria nos ofertar de novo esse propósito. Na cabeça de Jesus, eu vou morrer, o homem vai vir a mim, ele vai entrar pelo propósito principal, ele vai me aceitar, porque o propósito principal é salvação. Depois que ele me aceitar, eu dou a ele de volta o propósito original, que é ter domínio, governo e autoridade sobre todas as coisas. Então Jesus vai ao inferno, toma de volta o propósito original, o domínio, o governo e a autoridade. Deus toma de volta esse domínio, ressuscita e o oferece para nós. E nós hoje temos o direito de escolha de querer ou não. Querer o propósito principal primeiro, que é a salvação, e depois o propósito original. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Pode vir aqui para frente se quiser. Você é privilegiado por estar aqui, tá bom? Você tem história para contar. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Nós somos gratos pela tua presença, somos gratos pelo teu amor, somos gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Somos gratos porque tudo faz parte de um plano perfeito, de um propósito perfeito do Senhor. Nós só estamos aqui porque é plano e é propósito do Senhor. Nós temos livre arbítrio para escolher estar na chuva. Nós podíamos estar na nossa casa, mas nós escolhemos porque amamos o Senhor, estar na tua presença nesse tempo chuvoso. Nós te adoramos, nós te exaltamos e nós esperamos, Pai, que a tua presença se manifeste como nunca antes nesse tempo, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia.